O caractere chinês De é um dos conceitos mais profundos e fundamentais da filosofia, cultura e da língua chinesa. Geralmente traduzido como virtude, moral, ética ou poder espiritual/moral, sua evolução gráfica e etimológica revela exatamente como os antigos chineses entendiam o que significa ser uma pessoa virtuosa. Vamos desconstruir a história e a anatomia desse caractere. É depois da vinheta. Para entender o significado original de De, precisamos olhar para suas formas mais antigas, especialmente nas inscrições em ossos oraculares da dinastia Shang e em bronze da dinastia Zhou. Originalmente, o caractere era muito mais simples. Ele continha apenas 2 elementos, um olho e uma linha reta vertical acima ou atravessando o olho. Em seu significado original, essa linha reta sobre o olho simbolizava olhar diretamente para frente, olhar sem desviar ou visão reta, correta. Representava a ação de observar o mundo ou agir de forma justa sem preconceitos ou desvios morais. Durante a dinastia Zhou, o caractere ganhou uma complexidade que moldou sua filosofia. Em primeiro, a adição do coração. Os escribas adicionaram um componente de coração logo abaixo do olho reto. Isso mudou o conceito de uma observação externa correta para uma retidão interna. Passou a significar que os pensamentos, intenções e sentimentos de uma pessoa precisavam estar alinhados com a justiça. O coração e a mente deveriam ser retos. Em segundo, a adição do caminho, ação. Mais tarde foi adicionado o componente radical à esquerda, que representa passos ou um cruzamento de caminhos, simbolizando ação, comportamento ou caminhar. Portanto, na sua forma antiga, completa, De significa literalmente caminhar com o coração reto sob uma visão correta. Na escrita chinesa moderna padrão, o caractere é composto por 15 traços e se divide claramente em 3 partes que contam uma história filosófica. Primeiro, Qi, o radical à esquerda, significa dar passos curtos ou caminhar. Representa a aplicação prática, a conduta no mundo real. A virtude não é apenas um pensamento, ela deve ser praticada. Segundo, Xi mais Mu mais Yi, a parte superior direita. Historicamente, a linha vertical evoluiu para o número 10 sobre o olho e uma linha horizontal. Uma interpretação tradicionalista popular, embora ligeiramente mnemônica, diz que 10 olhos olham para uma única direção, reforçando a ideia de retidão absoluta ou de que a moralidade de alguém é visível e deve ser transparente. Fato é que essa estrutura deriva do caractere antigo para olho direto. E por último, sim, o componente inferior significa coração-mente. Mostra que a raiz da virtude reside no âmago do indivíduo, na sua intenção genuína. A palavra De mudou de peso político e espiritual ao longo dos séculos. No período Zhou inicial, tinha uma conotação quase mágica ou divina. O De era um poder ou carisma espiritual que o céu, Tian, concedia a um governante justo. Se o rei fosse virtuoso, ele mantinha o mandato do céu. Se perdesse o De, o reino colapsava. No confucionismo, Confúcio humanizou o termo. Para ele, o De é a virtude moral interna que qualquer humano pode cultivar através do autoaperfeiçoamento, da benevolência e dos rituais. É a força do exemplo moral. No taoísmo, Lao Tzu, no famoso livro Tao Te Ching ou Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, o De assume um significado diferente. Aqui é a manifestação prática do Tao, o fluxo do universo, na natureza e nos seres. É a virtude natural, a capacidade de agir em harmonia com o universo sem esforço artificial, Wu Wei. Em resumo, De
é a união trina da percepção correta, olho, retidão, da intenção pura, coração, e da ação prática, passos.